Passamos então à questão número 3. Com vista a uma gestão energética, económica e ambientalmente mais sustentável, a administração de uma rede metropolitana adotou o procedimento seguinte no percurso entre cada duas estações. No primeiro quarto do tempo total de percurso, o comboio move-se com aceleração constante. De seguida, durante metade do tempo total, mantém uma velocidade constante. No último quarto do tempo total, reduz a sua velocidade uniformemente até parar. Considere uma trajetória retilínea e horizontal entre duas estações. 3.1. Qual é o esboço do gráfico da posição em função do tempo que melhor corresponde ao movimento desse comboio entre duas estações? Admita que o comboio pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Ora bem, então nós procuramos um gráfico que nos dê a posição do comboio entre duas estações. Por exemplo, vamos chamar a estação A aqui no início e aqui no final a estação B, e que nos dê as seguintes informações. No primeiro quarto do percurso, houve um movimento uniformemente acelerado. Movimento retilíneo uniformemente acelerado no primeiro quarto do percurso. No último quarto do percurso, procuramos um movimento retilíneo uniformemente retardado, que dizem-nos que diminui de forma uniforme a velocidade até parar. Na outra metade do tempo, isto faz metade do tempo de viagem, na outra metade, que será eventualmente esta parte aqui, nós procuramos um movimento retilíneo uniforme. Okay? Onde é que nós temos essas informações aqui nestes gráficos? Então, o que é que nós sabemos em relação a, por exemplo, movimentos retilíneos uniformes? Nós sabemos que a equação das posições é x igual a x0, posição inicial, mais velocidade, vezes o tempo. Ora, existe aqui uma relação linear entre a posição e o tempo, o que significa que os gráficos do movimento retilíneo uniforme serão, ou assim, se eu me deslocar no sentido positivo da trajetória, horizontal se eu estiver parado durante um determinado intervalo de tempo, e depois com declive negativo se eu me deslocar no sentido negativo da trajetória. Okay? Que conclusões é que eu já posso tirar? Então, neste gráfico, por exemplo, esta parte do movimento que é supostamente retilíneo uniforme, esta parte do gráfico é horizontal. Isto diz-me que durante este intervalo de tempo, a posição manteve-se sempre igual, aqui nesta posição. Okay? E exatamente a mesma situação na opção D. Aliás, a opção D ainda vai um pouco mais longe. Diz-nos que, além disso, no último quarto do tempo, houve aqui uma inversão da posição. Portanto, ou seja, a minha posição variou de 0 até um determinado valor, manteve-se constante e depois voltámos à posição 0 novamente. Okay? Não houve inversão de marcha. Depreendemos nós do nosso contexto e, portanto, nós vamos excluir a opção D e vamos escolher a opção A porque o comboio não esteve parado neste intervalo de tempo. Okay? Então temos aqui a opção B ou então eventualmente a opção C. Agora vamos a analisar a situação do movimento retilíneo uniformemente variado. Temos para o movimento retilíneo uniformemente variado, x é igual a x0 mais v0t mais o meio de a até ao quadrado. Já temos uma expressão um pouco mais complicada, em que a relação entre a nossa posição e o tempo decorrido é uma relação quadrática, o que nos sugere que um gráfico para este tipo de movimentos deve ser, em princípio, portanto, um gráfico de posição-tempo, uma parábola, portanto, que é típico das expressões quadráticas. Em particular, como nós sabemos que nas parábolas, quando este coeficiente todo é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima, assim, mas para este coeficiente ser positivo, significa que a aceleração tem que ser positiva. Portanto, isto é que é para acelerações positivas. Para acelerações negativas, temos então a situação em que a parábola tem concavidade voltada para baixo, por exemplo, qualquer coisa assim. Portanto, isto partindo sempre do princípio que nós nos estamos a deslocar no sentido positivo da trajetória. Temos sempre que condicionar que isso está a acontecer. Então, isto por um lado. Por outro lado, também podemos pensar que, em termos de movimento acelerado, por exemplo, para este intervalozinho de tempo, desde 0 até aqui este intervalo de tempo, eu andei tive este deslocamento Δx, né? Agora, no mesmo intervalo de tempo, logo a seguir, portanto, daqui até aqui, no mesmo intervalo de tempo, já tive um deslocamento consideravelmente maior que corresponde a este. Ou seja, quando eu estou a aumentar a velocidade, que é o que acontece no movimento acelerado, eu vou conseguir deslocar-me, portanto, ter um deslocamento maior no mesmo intervalo de tempo. Okay? Por outro lado, vamos aqui no movimento retardado, portanto, isto quando a aceleração é negativa, para o primeiro intervalo de tempo que eu considerar tem este deslocamento Δx,
Agora, no deslocamento, no intervalo de tempo igual imediatamente a seguir, já tem aqui este deslocamento muito mais pequeno. Ok? Portanto, isto para movimentos acelerado, isto para movimento retardado. Ok? Ok, então o que é que nós queremos? Queremos que no primeiro quarto o movimento seja acelerado, uniformemente acelerado, portanto parábola com concavidade voltada para cima, fantástico, e aqui concavidade voltada para baixo, ok, mas nós já tínhamos eliminado esta opção porque aqui temos um movimento em que o móvel não, portanto, existe aqui uma paragem, portanto, o que realmente não se verifica. Na opção B, então temos aqui uma parábola com concavidade voltada para cima, fantástico, mas aqui temos outra parábola voltada para cima, e aqui no último quarto eu quero um movimento retardado, eu quero uma parábola com concavidade voltada para baixo. Portanto, vamos analisar a opção C. Parábola com concavidade voltada para cima. Depois, movimento uniforme, portanto, variação da posição desde esta posição inicial até esta posição final, portanto, sempre retilíneo. E depois uma parábola com concavidade voltada para baixo. Okay? Então, o que é que nós vamos escolher? Nós vamos escolher a opção C para responder a 3.1. 3.2. Enquanto trabalha no interior de um túnel, um funcionário vista um comboio parado na estação a 150 metros de distância. Por motivos de segurança, o funcionário imobiliza-se junto à parede do túnel à espera que o comboio passe. A figura 1 representa o movimento do comboio desde que parte da estação até que inicia a sua passagem pelo funcionário com uma velocidade de 10 metros por segundo. A figura 2 representa o instante em que a última carruagem passa na totalidade pelo funcionário. Considere que o comboio tem 80 metros de comprimento e que se movimenta com aceleração constante. Calcule o intervalo de tempo ΔT desde a partida do comboio da estação até que a última carruagem passa pelo funcionário como se representa na figura 2. Apresenta todos os cálculos efetuados. Então dá-nos informação de que o nosso comboio se movimenta com aceleração constante. Portanto, aquilo que nós vamos fazer então vai ser ir buscar a equação do movimento e quando tivermos a aceleração do movimento já conseguimos responder de forma relativamente confortável a qualquer questão que nos coloquem. Então, temos aqui, vamos fixar antes mais um referencial, temos aqui a estação, temos aqui o nosso comboio na estação, a carruagem em questão, e a parte da frente vou fixar como sendo o nosso ponto de referência 0. Portanto, o movimento começa aqui, portanto aqui o 0 para o tempo e aqui o 0 para a posição. Depois, decorrido algum tempo que nós não sabemos exatamente qual é, temos aqui a nossa carruagem com a parte da frente a passar junto ao funcionário. Portanto, aqui houve um deslocamento de 150 metros e o movimento foi uniformemente acelerado. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos buscar a equação para o movimento uniformemente acelerado. Já agora outra coisa, dizem-nos que esta velocidade aqui, neste instante, é de 10 metros por segundo. Portanto, isto aqui tem muita importância. E agora vamos buscar então a equação. Então vá. X é igual a x0 mais v0 t mais 1 meio de at ao quadrado. Okay? Este x0, como eu estou a partir da origem, é 0, a velocidade é parte do repouso, portanto este termo aqui anula-se e ficamos só com x igual a 1 meio de at ao quadrado. Okay? Não sabemos quanto é que é a aceleração, nem sabemos quanto é que é o tempo decorrido até chegar aqui. Okay? O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar nesta equação e vamos complementá-la com a equação das velocidades. Nós sabemos que a equação das velocidades é v igual a v0 mais at, mais uma vez, a nossa velocidade inicial é zero, tal como para a equação dos espaços. Ficamos com a velocidade igual à aceleração vezes o tempo. Se eu resolver esta equação em ordem ao tempo, ou seja, passando esta aceleração está a multiplicar, passa a dividir, ficamos com o tempo é igual à velocidade sobre a aceleração. E agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar neste termo e vou substituir aqui no tempo. Ou seja, vou eliminar o tempo da minha equação e isto vai-me permitir, se eu tiver todos os outros dados que tenho, vai-me permitir calcular a aceleração. Fico com, daqui sai-me, x igual a 1 meio vezes a aceleração que já lá estava e este tempo ao quadrado é este novo termo, v sobre a, tudo ao quadrado. Okay? Ou seja, x é igual a 1 meio da aceleração vezes a velocidade ao quadrado sobre a aceleração ao quadrado. E esta aceleração vai cortar com este quadrado. Ficamos com x igual a 1 meio vezes a velocidade ao quadrado sobre a aceleração. Okay? Vamos resolver esta equação em ordem à aceleração. Este do meio passa aqui, está a multiplicar, passa a dividir, mas dividir por 1 meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Fica 2x igual a v ao quadrado sobre a. Esta aceleração passa a multiplicar e depois o 2x passa a dividir. Ficamos com a aceleração é igual a v ao quadrado sobre 2x. Será que eu já posso fazer contas? Já. Porque eu sei que a velocidade neste instante
que eu estou a considerar era 10 metros por segundo, portanto fica 10 ao quadrado, sobre 2 vezes o nosso deslocamento a partir deste zero aqui, que é a nossa referência, há de ser estes 150 metros. 150. Isto dá-nos 100 a dividir por 2 vezes 150, 300. As cortam e fica 1/3. Isto vem expresso em metro por segundo quadrado. Ok? Portanto, isto aproxima para 0,3, mas eu vou deixar assim para evitar arredondamentos. Então, como é que fica a equação do movimento? Fica, regressando aqui, ficamos com x igual a 1/2 vezes 1/3 vezes tempo ao quadrado, ou seja, 1/2 vezes 1/3 é 1/6. X igual a 1/6 de t ao quadrado. Okay? Esta é a equação para o nosso movimento uniformemente acelerado. Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos saber exatamente, calculo o intervalo de tempo ΔT desde a partida do comboio da estação até que a última carruagem passa pelo funcionário, como se representa na figura 2. Ou seja, que é a situação em que a parte da frente já andou um bocado e esta parte de trás já está a passar pelo funcionário. Ok? Então, quanto é que a parte da frente, que é a nossa referência, se movimentou desde o início da estação até que a parte de trás passe pelo funcionário? Estes 150 metros, e depois dizem-nos que o comboio tem 80 metros de comprimento. Então, vamos considerar um x, que é este 150 mais os 80 da carruagem. 150 mais 80 é igual a 1/6 t ao quadrado. Ok? O tempo inicial é 0 e começa a contar a partir do início da estação, que é fantástico. Agora, 150 mais 80 vai dar 230, é igual a 1/6 t ao quadrado. 1/6 passa a dividir, mas é a mesma coisa que multiplicar por 6, fica 230 vezes 6 igual a t ao quadrado. E, portanto, o nosso t é igual a raiz de 230 vezes 6, e vamos colocar já isto tudo na calculadora, e isto dá-nos aproximadamente, vamos dar dois algarismos significativos, aproximadamente 37 segundos, ok? E vai ser esta a nossa resposta. Portanto, este é o ΔT solicitado, vai ser 37 segundos e a 3.2 já está. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!